Vou falar da classificação do conceito das lesões neoplásticas dos precursores do câncer avançado. E vou falar da classificação das lesões superficial. Superficial significa que é na mucosa ou na submucosa do trato digestivo. Depois de um primeiro encontro, que foi em Paris, e um segundo encontro no Japão, em Kyoto. Era um encontro com 30 pessoas, 10 europeus, 10 japoneses e 10 americanos. Então, vou falar um pouco disso e mostrar que o Japão é um país muito sério. A próxima, olha como a gente fica. Eu sou aqui, isso é o Kudo, que é muito conhecido, vê que parece um país muito sério, que a gente não vai rir muito, né? Eles trabalham muito e prazer não existe no Japão. Tem algumas exceções. Eu posso lhe mostrar que eu tive outros encontros no Japão. A próxima, aqui eu me sentia muito melhor. Muito melhor. Isso no National Cancer Center em Tóquio, pode ver que pode ser agradável. Mais fácil. Não só para homens, mas para mulheres também. A próxima, posso me mostrar. É a minha mulher que insistiu, ela viu que eu coloquei essa imagem, e minha mulher quis que eu colocava essa Morishima, que é o diretor, o chefe da Olympus, Japão. São 3 mulheres japonesas, essa é a minha mulher. E tem também a mulher do diretor da Olympus e a mulher do Kudo. Pode ver as 3 mulheres costumes. Isso só para falar que no Japão também pode se achar coisas com muito prazer. A próxima, vamos voltar à descrição morfológica na endoscopia diagnóstica no esôfago, no estômago, no cólon. E insistir no diagnóstico endoscópico das lesões. Isso que eu quero, minha mensagem é falar da endoscopia diagnóstica. A próxima. Os precursores do câncer avançado não são sempre pólipos bem saídos, bem exuberantes, mas pode ser lesão não polipoide, que são, seja um pouquinho elevada, seja completamente plana, seja com depressão. É mais difícil para o diagnóstico. E tudo isso foi demonstrado pelos japoneses, a escola japonesa de endoscopia. Eu acho que isso se explica a influência fantástica do Japão, que a comparar os norte-americanos não compreenderam nada, e é muito difícil que eles aceitem e compreendam essas coisas, e que o Japão foi o chefe da tecnologia óptica na endoscopia, e compreendeu isso muito bem, foi desenvolvido no Japão. E outra coisa que a gente não sabe bem é que a educação da visão no Japão é completamente diferente, com muito mais precisão do que nos outros países. Se colocar uma pequena agulha numa grande bagunça de coisa e faz uma competição, quem vai achar a agulha é sempre o japonês que acha primeiro. E essa educação da visão foi muito precoce e em relação do modo de escrever em japonês e também das imagens. Eu vou lhe mostrar um exemplo típico. A próxima. Isso, 1860, 1860 aproximadamente. A pintura de Hiroshige no Kyoye. Pode ver que tudo é com uma precisão extraordinária. E compara Monet, impressão do sol que vai sair no céu. É tudo confuso, misturado. É bonito, mas não tem precisão nenhuma.
E a endoscopia feita por um homem ocidental é assim. A endoscopia do japonês é assim. Precisa fazer uma educação completa das pessoas nesses pontos. A próxima. É possível fazer essa educação. Ver 10 anos depois, o mesmo Monet fez um retrato da esposa dele, que já é muito mais preciso. E o Van Gogh imitou a pintura japonesa, e também muito mais preciso. Saíram dessa confusão. Então, o endoscopista dos países ocidentais significa Estados Unidos, Europa. Não sei o que deve falar. O Brasil é in between. Ele teve tanta conexão com o Japão que tem homens que foram bem educados, como o Cláudio Rolim, que passou anos no Japão, que o Brasil é entre os dois. A próxima. Vamos agora voltar às classificações morfológicas. A classificação de Paris sabe que tem lesões que são polipoides, com pedículo ou sessile, e as lesões planas, um pouco elevada, completamente plana, deprimida, e essa lesão escavada se vê no esôfago, no estômago e não se vê no cólon, para um câncer superficial. A próxima. Qual é a proporção de pólipo? Lesão polipoide que é fácil na detecção endoscópica. Qual é a proporção? No esôfago é somente 16%. Uma lesão, um câncer no esôfago, no começo, é uma lesão que não é polipoide. 16%. Para o esôfago de Barrett, adenocarcinoma, é 21% de polipoide. É pouco. Para o estômago não existe, só 3%. Um câncer do estômago é sempre plano. Então, para fazer uma boa detecção do câncer do estômago, tem de bem conhecer essas lesões planas. O único lugar onde tem bastante lesão polipoide é o cólon, é mais de 50% no cólon. A próxima. E isso é muito importante, conhecer essas lesões que são planas ou não polipoides, porque algumas delas têm um pronóstico pejorativo. Pode ver no estômago aqui e no cólon a proporção, a análise do risco de invasão da submucosa, que já é um câncer um pouco avançado, nas lesões ligeiramente elevada no estômago e 29% de câncer na submucosa. No cólon é pouco ainda. As lesões completamente planas no estômago é 20%, ainda é pouco. A lesão deprimida é 39% no estômago. E 61% no cólon. Então, no cólon, uma lesão deprimida plana é uma lesão muito perigosa, que pode ser pequena e que tem uma evolução na profundidade do cólon, vai fazer um câncer avançado em pouco tempo. E pode ver que no estômago, todas essas lesões têm bastante frequência de invasão na submucosa. A próxima. Outro problema da indústria endoscópica japonesa é a descrição recente das lesões que são lateral spreading type, que tem uma forma que pode ser sem granulação ou com granulação. Essas lesões são grandes, extensão lateral, e são relativamente planas. E o problema dramático é que essas lesões são frequentes no cólon proximal e que são uma causa major de não detecção do câncer no cólon proximal.